Gênero textual. Conto. Conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. No conto, há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de conto. Conto realista, popular, fantástico, de terror, de humor, infantil, psicológico e de fadas. Estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Clímax. Quando acontece o momento de maior tensão da história. Desfecho. Encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Característica do conto: espaço delimitado, como uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato do conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Tempo marcado. O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Pode ser cronológico, quando acontece durante anos, ou psicológico, de acordo com a imaginação do narrador. Narrador. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser observador, que só observa, personagem, que narra e participa, e narrador onisciente, que conhece todos que participam da história. Enredo. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Pode ser linear, segue a sequência de apresentação, clímax, desenvolvimento e desfecho, ou não linear, que não segue nenhuma linha de apresentação. Exemplos de contos: contos de fadas e contos infantis. Contos de fadas é os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz, tipo Cinderela, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, A Branca de Neve e os Sete Anões, e entre outros. Contos infantis: os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral, como A Raposa, João e Maria, O Vento e o Sol, A Lebre e a Tartaruga. Exemplos de conto: conto de humor, os que narram histórias que, com o objetivo de divertir o leitor, a oferta ou buraco não se meta, cachorro esperto. Conto de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. A noite, a boneca, a escada, o palhaço, a casa abandonada.